Informação em um vídeo que foi gravado ainda ontem, ainda nesse sábado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que Israel tem o direito inquestionável de se defender da ofensiva palestina. Zelensky, que é judeu, afirmou que o terrorismo é sempre um crime contra a humanidade e afirmou que o mundo deve permanecer unido. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou ter conversado nesta manhã com Zelensky e com outras autoridades estrangeiras por telefone. Segundo Netanyahu, diversos líderes mundiais já expressaram apoio a Israel para se defender o quanto for preciso. E aí fica, inclusive, a comparação, entre o conflito na Ucrânia e o conflito em Israel. A gente viu no início da guerra da Ucrânia, assim que confirmada a invasão das tropas russas, uma mobilização do Ocidente, das principais potências militares do mundo, de países europeus, dos Estados Unidos, do Japão, para apoiar economicamente, financeiramente a Ucrânia, para apoiar militarmente, inclusive, a Ucrânia. E agora fica essa expectativa para se saber se Israel vai ter um tratamento parecido com o que teve a Ucrânia no início da invasão russa. Será que também com Israel, esses países todos, Estados Unidos, Japão, o Reino Unido, a Alemanha, a França, vão estender a mão para oferecer apoio, inclusive bélico, inclusive militar? É uma pergunta que ainda está no ar e muito possivelmente a gente vai começar a ter pistas de como vai ser essa reação da comunidade internacional a partir da reunião que teremos hoje à tarde do Conselho de Segurança da ONU. Confirma a informação, a reunião está marcada para hoje às 4h pelo horário de Brasília, reunião do Conselho de Segurança da ONU que foi convocada de forma emergencial pelo Brasil, porque o Brasil é o atual presidente do Conselho. Vai acontecer hoje, portanto, George, first to put this in perspective, deveremos ter novas informações sobre os próximos passos desse conflito. Uma outra informação agora, em uma entrevista a um canal de TV americano, na manhã deste domingo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, confirmou o apoio do país a Israel. Na rede ABC, Blinken também afirmou que os ataques do Hamas, que é classificado como uma organização terrorista nos Estados Unidos, podem ter como objetivo atrapalhar as negociações da normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita. O secretário ainda falou que até o momento a inteligência americana não possui evidências de uma eventual participação do Irã nos últimos ataques no território israelense. Blinken confirmou que o envio de ajuda dos Estados Unidos a Israel deve ser confirmado ainda neste domingo, após conversas entre os governos dos dois países. E aí resta essa expectativa, Favale, para a gente saber exatamente como vai se dar esse apoio, Os Estados Unidos afirmam que vai ter apoio, mas fica essa dúvida, Vai ser uma ajuda, como eu disse, parecida com aquela que foi ofertada à Ucrânia, com envio de munições, envio de ajuda militar? Vai ser só dinheiro? Vai ser um apoio simplesmente político, no campo diplomático? O que é que a gente pode esperar, Favale? Olha, Brown, quando a gente olha Israel, Estados Unidos e apoio, é quase um pleonasmo, são sinônimos dentro de uma mesma frase. A história militar, política, econômica dos dois países se coincidem. Os Estados Unidos têm declarado já há décadas um apoio amplo e incondicional a Israel. Ontem, o próprio presidente Joe Biden fez um rápido pronunciamento. Ele chamou a imprensa para fazer uma declaração que durou 5 minutos. Ele sequer quis responder perguntas dos jornalistas porque ele sabia que talvez ele estivesse pisando num campo minado. Como assim? Estava falando agora que é um apoio incondicional, só que os Estados Unidos estão às vésperas da eleição presidencial em 2024. O cenário indica que o atual presidente Joe Biden vai disputar mais uma vez com o seu rival republicano Donald Trump. E claro que essa situação em Israel, esse apoio incondicional, ele vai ser um elemento na campanha. Agora, por enquanto, é um apoio moral, O Antony Blinken está diretamente em conexão com o governo do Benjamin Netanyahu. As chancelarias, os ministérios de relações exteriores estão se falando. A Casa Branca já falou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então, por enquanto, eles têm esse apoio moral que nas entrelinhas se lê como um completo rechaço a esse braço armado do Hamas, que nos Estados Unidos o Hamas é lido como algo globalizado. Eles não fazem diferença, os Estados Unidos, entre o braço político e o braço armado. Hamas é uma organização terrorista, mesmo quando exerça uma função política dentro da faixa de Gaza, quando exerça uma função de partido político dentro de um território árabe palestino. Por enquanto, não está claro. Vai haver envio de armas
pouco provável neste momento, porque Israel, teoricamente, não precisa ainda. Se a gente voltar no tempo, a gente volta 50 anos, numa guerra, quando Israel também foi vítima dos seus vizinhos hostis, foi uma guerra curta. Depois teve a guerra do Yom Kippur, uma guerra curta. Não vejo, por enquanto, um cenário, tudo pode mudar no balanço das horas, claro, mas não vejo agora uma necessidade de Israel muito bem armada, muito bem estruturada, muito bem treinada, né? A gente tem ouvido pessoas de duplas nacionalidades, brasileiros e israelenses, que já estão prontos para o combate. O serviço militar em Israel é obrigatório, homens 2 anos, mulher 1 ano, salvo algumas exceções de quando o jovem está dedicado à religião. Então, a gente está falando de um exército muito bem montado, muito bem treinado, rico, tecnologicamente avançado. Vai acabar a munição? Munição sempre acaba. Mas, num segundo momento, quando a gente tiver um conflito em larga escala, estamos falando de uma guerra assimétrica entre o revide de Israel é de uma estrutura muito maior do que a do Hezbollah. Números não oficiais que eu apurei com uma fonte que eu tenho aí na comunidade árabe, fala-se em que o Hamas, esse braço armado, se organizou para 40 mil homens. Isso é muito menor que um único pelotão de Israel. Então, de novo, uma guerra assimétrica. Vai precisar de dinheiro? Talvez. Aí como a gente ouviu em outros depoimentos, isso vai ter um impacto na economia de Israel, mas neste primeiro momento, não. As questões políticas, elas ficam então mais latentes, que essas que estão nas entrelinhas da teoria política, da situação, da diplomacia. Por quê? Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, a pessoa que nos 75 anos do Estado de Israel foi quem mais tempo governou o Estado de Israel em diferentes períodos. Não é uma unanimidade nem dentro do partido, quiçá na população. Nos últimos dias, semanas e meses, o Benjamin Netanyahu enfrentava fortes críticas da população. Ele responde na justiça por 5 casos de corrupção e se ele perder o cargo de primeiro-ministro, ele vai enfrentar a justiça e na ordem do dia ele pode ser preso. Mas essa situação de guerra que não foi provocada por Israel, isso que fique muito claro, dá um capital político, dá um sentimento de unidade e de que a população olhe ele como um líder forte que está liderando esta resposta dura e necessária. Então isso dá capital político para ele. Biden, se alinhando a esse discurso, também agrada a uma comunidade judaica nos Estados Unidos muito importante e quase que num consenso internacional. Porém, tem um outro elemento aí, que é o Irã, que já apareceu aqui nas nossas conversas. O Donald Trump, que está em plena campanha de pré-candidatura pelo Partido Republicano, ontem, inclusive, coincidentemente, também fazia campanha no estado americano de Iowa e falou o seguinte, queria chamar a atenção para as brechas deixadas pelo governo Biden que indiretamente podem ter aberto um caminho para o favorecimento desses grupos terroristas, desses braços armados. O que será que o Donald Trump quis dizer? Biden fez ali um acordo com o Irã para troca de prisioneiros e pagou alguns bilhões de dólares num suposto financiamento ao Irã para desenvolvimento social, para cuidado dos colchões sociais aos iranianos, desenvolvimento de unidades de saúde, mas um enorme ponto de interrogação. Será que o governo iraniano usou esse dinheiro só para esses benefícios úteis à população? Ou parte desse dinheiro que sai dos Estados Unidos acabou sendo distribuído para grupos armados afins de um ideal em comum, que é derrotar Israel? Então isso vai ser usado na campanha pelo Donald Trump, já está sendo usado, aliás. A resposta dos Estados Unidos, que se alinha a Benjamin Netanyahu, é uma tentativa aí de ambos se fortalecerem politicamente, Brown, dentro dos seus próprios países. 1h